Quinta-feira, 27 de agosto de 2015. Seja muito bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF-TV. Então fique com a gente e veja o que preparamos para a edição de hoje. Políticas públicas e inclusão de pessoas com deficiência visual são discutidas em seminário regional aqui na UPF. No estúdio, a gente recebe o presidente da Federação Rio-Grandense de Entidades para Cegos para saber quais são as políticas públicas do Estado sobre esse assunto. Um dos símbolos de Passo Fundo, o relógio da Catedral Nossa Senhora Aparecida, depois de 3 meses parado, vai voltar a funcionar. E ainda, Ulisses Tavares, escritor convidado para o projeto Livro do Mês de Agosto, aqui na Capital Nacional da Literatura, vai estar no estúdio para falar de poesia. Então continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Calçadas irregulares, prédios sem acessibilidade, apenas alguns exemplos das dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual aqui em Passo Fundo. A acessibilidade foi apontada como um dos principais desafios para a inclusão dessas pessoas. E esse foi um dos temas discutidos no 3º Seminário Regional da APACE, Associação Passo Fundense de Cegos. Cerca de 250 pessoas participaram do evento realizado aqui na UPF. Se imagine no escuro. E agora, pense em como cumprir todos os seus compromissos de hoje. Esse é o dia a dia do Sidney, que aos 31 anos teve que aprender a viver de uma nova maneira. No começo foi aquele trauma, aquele susto de e agora, né? O que eu faço, para que é que eu sirvo? Se aquilo que eu sabia fazer eu não... Aquilo que eu sei fazer eu não posso mais. Por causa de um glaucoma, hoje, aos 41 anos, ele enxerga apenas 1% com o olho esquerdo. Mas perder a visão não foi motivo para Sidney deixar de lado os seus sonhos. Como atleta de judô, já conquistou vários títulos e também deve se formar no curso de psicologia. A questão de acessibilidade, de tu ter condições de circular de maneira tranquila, né, sem tantos riscos, é a grande dificuldade, né? Tem muito obstáculo, tem muita falta de orientação. Os desafios que Sidney enfrenta para se locomover em Passo Fundo também são os mesmos para outras pessoas com deficiência visual. A principal dificuldade hoje, tu pode colocar por prioridade, a primeira é a acessibilidade. Infelizmente, Passo Fundo não foi planejada para acessibilidade. Hoje tu pode analisar, tem até construções novas, prédios novos, que não estão se adequando da forma correta do tema da acessibilidade. E a acessibilidade e outras políticas públicas para quem tem deficiência visual foram temas discutidos no 3º Seminário Regional da APACE, Associação Passo Fundense de Cegos. O fundamental é a conscientização da população em geral. O poder público, evidentemente, tem o seu papel, tem que fazer a sua parte nos espaços públicos. Caso as pessoas não façam isso espontaneamente, o poder público pode e deve autuar, né, multar essas pessoas para que façam essas correções. É um segmento que precisa de mais cuidado, no aspecto geral, e que precisa de investimentos. E nós, da universidade, sentimos isso, temos esse compromisso também de ampliar as discussões e impulsionar políticas públicas na direção desse grupo de pessoas. Temos trabalhado muito aí com muitos projetos dentro da área acadêmica, desenvolvendo acessibilidade, aprofundando essas discussões. Bom, e a gente segue falando sobre esse assunto aqui no estúdio. A gente está recebendo o presidente da Federação Rio-Grandense de Entidades para Cegos, Leopoldino Monteiro. Leopoldino, seja bem-vindo ao PFTV. Eu que agradeço o convite e para mim é sempre importante a gente poder falar sobre as demandas das pessoas com deficiência visual. Isso aí. O senhor, como presidente de uma fundação, de uma entidade que representa municípios em praticamente todo o estado, o que o senhor nota de demandas? Assim, qual é o maior problema quando a gente fala em questão de políticas públicas?
Olha, eu como presidente da FREC, e a FREC é uma federação que congrega mais de 30 entidades no estado, a gente tem como, assim, quase que as entidades falando em uníssono, são quase que sempre as mesmas reclamações, né? A falta de acessibilidade, a falta de cumprimento das leis, né? Que existem várias leis dentro do direito das pessoas com deficiência, já temos várias leis que são frutos, assim, da luta das entidades, né, formadas e pensadas para isso, para lutar pelas políticas em benefício das pessoas, né, com deficiência. Mas essas leis, infelizmente, elas não são respeitadas. Por exemplo, quando quando é feito um prédio novo, por exemplo, um prédio público, muitas vezes do Estado, existem as normas técnicas, né, da ABNT. Sim. E elas têm que ser respeitadas. E na maioria das vezes não são. A gente sabe que é muito mais fácil pensar um prédio novo e fazer com toda a acessibilidade, né, e do que depois estar remendando, né? Fica muito mais difícil e demora muito mais. Agora, quando a gente fala em acessibilidade, não é apenas acessibilidade arquitetônica na rua. A gente sabe que ela é difícil, né? Que faz muita falta, mas também existe aquela outra acessibilidade que é muito mais importante, que realmente faz muita falta, que são, por exemplo, as barreiras atitudinais. Essas, né? Barreiras atitudinais. Atitudinais. Aquela que demanda, assim, da falta de conhecimento das pessoas em relação às pessoas com deficiência, né? Da sociedade em relação às pessoas com deficiência. Pois é, Léo, é isso que eu ia te perguntar. Mudando um exemplo bem simples, assim, que tem a ver com a situação das pessoas que têm deficiência visual. O piso tátil, né? Não é simplesmente, então, pegando isso que você está dizendo, colocar o piso tátil na maneira que a pessoa acha que tem que colocar. O ideal é chamar um cego, chamar pessoas ligadas à área, né? E saber bem certo como colocar, porque o piso tátil tem uma série de sinais que para vocês é fundamental. Exatamente. O piso tátil, ele não é apenas uma faixa amarela, né, que está sendo colocada ali, que visualmente é amarelo. Eu sei também que, por exemplo, na rodoviária de Porto Alegre, o piso tátil nem amarelo é. Ele é da mesma cor do chão, o que é uma falha. Sim. Mas o que acontece? Muitas vezes a empresa, a construtora que vai construir melhorar aquela calçada ou fazer, enfim, a obra, ela não está bem apropriada do que significa o piso tátil. Que ele é uma sinalização tátil para as pessoas que não enxergam e que vão se utilizar daquele piso para se deslocar. Então tem os sinais contínuos, né? São riscos assim, táteis contínuos, né? E tem os outros que são bolinhas que sinalizam quando vai chegar perto de um obstáculo ou que vai desviar o caminho. E quando é colocado esse piso, muitas vezes a pessoa que colocou, ou a empresa que colocou, ela não sabe sobre isso. Então ela coloca ali aleatoriamente, às vezes ele vai acabando num orelhão, ou vai acabar numa parte que a gente vai bater, né? Numa árvore, aqueles hidrante, então é feito de forma equivocada. Existem muitas leis, né, que a gente lutou para conseguir que essas leis fossem feitas em benefício das pessoas com deficiência, mas infelizmente elas não são respeitadas, ou são desconhecidas. Não adianta ter lei e não ter fiscalização. Não tem fiscalização, é verdade. E o que a sua entidade, né, que o senhor representa, tem feito para tentar mudar essa situação? A FREC, que é a Federação Rio-Grandense de Entidades de e para Cegos, a função prioritária dela é estimular a criação de novas entidades pelo Estado e qualificar aquelas que já existem para trazer justamente isso, o conhecimento das leis para as pessoas que dirigem as entidades, que são pessoas com deficiência visual aqui longe e que às vezes não conhecem a lei. Então, o que a gente diz sempre, olha, nós temos que dar visibilidade para as pessoas com deficiência, para que todo mundo saiba que elas são capazes, que a cegueira não é limitação, por exemplo, para a inteligência. Claro. Que muitas vezes as pessoas dizem, olha, ele não vai passar na escola porque ele é cego. Não, não é por isso. Né? Hoje nós temos vários recursos, temos toda uma tecnologia assistiva que pode nos socorrer e nos ajudar para a educação, enfim, para tudo, mas é preciso que as pessoas conheçam isso, né? E que elas saibam utilizar isso. E nós estamos procurando preparar as entidades também para usar as ferramentas em busca de recursos, né? A federação promove
qualificações, oficinas de qualificações para que os dirigentes de entidades se preparem para usar, por exemplo, assistência social em benefício das suas entidades. Porque o que acontece? O governo ele está delegando para as entidades coisas que antes o governo do estado fazia. Por exemplo, o governo do estado ele tinha um centro que educava e que qualificava, vamos dizer assim, que habilitava e reabilitava as pessoas que perdiam a visão e aquelas que não sabiam ser cegos, falando assim a grosso modo. Sim. E esse centro foi fechado. Então hoje as entidades estão tendo essa incumbência e estão tendo que em cada cidade ter uma entidade para se responsabilizar pela educação e pelo desenvolvimento e pela luta pela autonomia dessas pessoas que perdem a visão. Bom, Léo, é uma luta grandiosa. Uma luta grandiosa, né, e que tem que continuar. Muito obrigado pela sua participação aqui no Canal de Notícias. Leopoldino Monteiro, que é presidente da Federação Rio Grandense de Entidades para Cegos. Um bom dia para o senhor, tá? Bom dia. E olha só essa informação. Uma parceria entre a Associação dos Deficientes Visuais e a Universidade de Passo Fundo está possibilitando a alfabetização em braille para professores da rede municipal. O curso de 80 horas é desenvolvido a partir de um encontro semanal e busca orientar o professor a como trabalhar em sala de aula. Você consegue outras informações na PASSE no telefone 3584 1211. E o desfile de 20 de setembro não será mais realizado em Passo Fundo. A decisão foi tomada ontem à noite pelos patrões dos CTGs, em função da proibição da utilização de cavalos no evento. Serão mantidos os tradicionais cafés de chaleira durante a Semana Farroupilha e uns shows tradicionalistas vão marcar o 20 de setembro. O palco será montado no Parque da Gari e as apresentações começam às 4 horas da tarde. Já a Mostra da Cultura Gaúcha, essa sim, será realizada no dia 13 de setembro, na Avenida 7 de Setembro, junto ao Parque da Gari. E veja depois do intervalo como foi o encontro com o escritor Ulisses Tavares, hoje pela manhã no Teatro do Sesc, aqui em Passo Fundo. E ele vai estar com a gente aqui no estúdio para falar sobre poesia. E ainda um símbolo da cidade que está parado há cerca de 3 meses. É o relógio da Catedral Nossa Senhora Aparecida. Os detalhes a gente conta em instantes.